sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Antes de lermos, carta de Paulo aos Filipenses. Essa semana, queridos, na quarta-feira, eu fui despertado num sonho. Na verdade, fui despertado mesmo porque depois do sonho eu não dormi mais. E me via uma situação no sonho, mas o sonho terminava com uma voz. Uma voz que dizia exatamente esse texto que nós vamos ler. A voz dizia assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. E eu terminei de acordar. Então eu creio que fez parte do sonho que eu tive. Irmãos, e assim que eu despertei, eu peguei a Bíblia e fui ler esse texto. E o Senhor foi falando ao meu coração. E o Senhor me deu então a direção de que hoje eu trouxesse essa palavra. Então, nos dois momentos que tivemos de manhã, eu trouxe essa palavra aos irmãos, porque cada momento são irmãos diferentes que estão vindo. Então, no culto que tivemos às 8h30, no culto que tivemos às 10, e agora nós estamos trazendo essa palavra numa convicção de que o Senhor nos orientou para isso. Numa convicção de que Deus tem uma palavra, quem dera a gente tivesse uma oportunidade de num culto só reunir a todos e a gente poder trazer essa palavra a todos, mas eu quero, em cumprimento àquilo que Deus colocou no meu coração, trazer essa palavra. Tem alguns irmãos que estavam nos dois cultos aqui pela manhã e que pela terceira vez vão ouvir essa palavra. E louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais ouve, mais a gente fica, dá até para pregar depois. Então vamos ler nesse momento, irmãos, essa palavra que é tão interessante, mas que nos leva, irmãos, a uma noção de que precisamos atentar para os nossos relacionamentos. O tema que eu coloquei hoje aí para o canal do YouTube é Restaurando Relacionamentos, que na verdade é o tema central dessa passagem que nós vamos ler. Mas na verdade, quando eu estava lendo, irmãos, algo também me vinha ao coração. E Deus falava comigo assim: antes de você tentar mudar o mundo, antes de você tentar resolver os problemas dos outros, resolva os seus problemas. Resolva a sua vida. Resolva os seus desafios interiores com o outro. E nós vamos ler, irmãos, o verso 2 e o verso 3. Que diz assim: foram essas as palavras que me acordaram definitivamente naquela quarta-feira. E a palavra diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, meu fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém, queridos? Só até aqui, deixe sua Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Pai, eu peço que esta noite para nós seja uma noite de realinhamento, seja uma noite de trazermos à existência, meu Deus, essa realidade da Tua palavra que muda, que transforma, que dá, Senhor, uma nova perspectiva da vida, dos relacionamentos. Nós estamos aqui abertos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos que essa palavra, Senhor, seja implantada em nossos corações.
esta semente não se corrompe, esta semente não se autodestrói. Por isso eu te peço que essa incorruptibilidade da tua palavra, ela possa gerar vida em nós, ela possa gerar frutos nas nossas vidas, que haja cura nessa noite, cura em relacionamentos, meu Pai, que haja, Senhor, no nome de Jesus, restauração de almas nessa hora, em nome de Jesus nós te pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos, amém e amém. Então, queridos, quando eu estava lendo esse texto, me vinha essa palavra de que antes que eu me preocupasse com a resolução dos problemas de outros, do mundo, eu me preocupasse com os meus problemas a serem resolvidos. Não no sentido egoísta, não, de jeito nenhum. Mas no sentido de que eu preciso estar bem para poder ajudar alguém. No sentido de que eu preciso estar curado para que eu possa ajudar o processo de cura na vida de outro. Jesus até chega a perguntar: como um cego poderá guiar um outro cego? Os dois cairão num buraco. Então, se eu não conseguir perceber, se eu não conseguir ter uma visão correta, como que eu posso ajudar alguém a chegar em algum lugar? Então, o que o Senhor me mostrava era exatamente isso. Na verdade, irmãos, como nós somos representantes de Cristo, a igreja é isso, nós temos a tendência de querer ajudar em tudo os outros. Porque apesar de nós não conseguirmos fazer muita coisa pelo outro, pelo mundo, a gente conhece quem pode. A gente sabe que Cristo, nosso Senhor, pode resolver qualquer problema. Ele pode curar qualquer dor, qualquer ferida. Que Jesus, nosso Senhor, Ele é e continua sendo a resposta atual que o mundo precisa, que as pessoas precisam. A direção, a cura, o sobrenatural, tudo está à disposição dEle. Então, por sabermos disso, nós temos a tendência de querer ajudar os outros, e isso não está errado, está certíssimo. Se eu vejo alguém precisando e fico inerte, e fico passivo, e não me movo para que nada mude, estou errado. Eu estou escondendo algo precioso, e não posso escondê-lo. Jesus é o nosso tesouro, Jesus é a nossa solução, e eu preciso apresentá-lo àqueles que estiverem ao meu redor. Só que muitas vezes, irmãos, por essa preocupação em sempre ajudar, em sempre promover a solução, nós cristãos somos tentados a esquecermos dos nossos problemas, passarmos por cima deles, como se eles não existissem. E mais cedo ou mais tarde, aquele problema vem à tona numa proporção ainda maior. É como uma sementezinha que você planta. Eu brincava hoje, de que esses dias para trás, eu estava chupando uma mexerica, pocã. Aquele negócio é bom demais. Aquele fica impregnado, o cheiro fica impregnado na mão da gente. E eu lembro que eu estava chupando perto de um vaso de planta que tem lá em casa, com outra planta, e eu peguei aquelas sementes e eu joguei naquele vaso. E eu escondi, eu enterrei um pouco aquela semente. Hoje já está grande o pezinho da minha mexerica. Eu não sei se vai muito para frente, porque o espaço é pequeno, mas é tão interessante, irmãos, ver como algo tão pequeno pode crescer. E isso também, queridos, para o lado negativo. Muitas vezes questões pequenininhas que a gente vai guardando, uma mágoa, uma discordância, uma situaçãozinha pequena vivida com outro, vivida com um familiar, vivida com um amigo. Irmãos, eu vou fazer um aspecto bonito agora, porque vai tirar uma foto. Porque da última vez eu fiquei bem tenebroso. Então vou aproveitar, aproveita, Dani. Aí. Irmãos, eu me assustei da última foto. Eu fiquei carrancudo. Então agora deixa eu fazer essa mudança. Então voltando aqui, irmãos, às vezes a gente fica
a gente despreza o que uma pequena semente pode causar na vida da gente. E a gente abriga aquilo no coração e diz, não, problema, isso daí, nada, não, já estou acostumado a engolir sapo. Já estou acostumado, irmãos, e a gente vai engolindo, uma hora vai dar um problemão. Uma hora aquela sementinha que poderia ter sido tratada vai virar uma árvore. E é muito mais difícil, causa muito mais transtorno e causa muito mais estrago arrancar uma árvore do que tirar uma semente. Então, na verdade, o que nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto que fala sobre isso. Quando Paulo vai orientar seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, primeira carta a Timóteo no capítulo 4, no verso 16, ele traz uma orientação interessante para aquele obreiro destinado a pregar o evangelho, destinado a ajudar pessoas, a ajudar a resolver problemas de vidas, a enfrentar desafios. Ele diz, cuida de ti e da doutrina. Então ele estabelece uma ordem. Se eu não cuidar de mim primeiro, Timóteo, se você não cuidar de você primeiro, você não vai cuidar bem da doutrina, você não vai cuidar bem da igreja, você não vai cuidar bem da sua casa. Se você não estiver bem, você não vai poder ajudar ninguém. Se você não estiver curado, Timóteo, você não vai curar ninguém. Se você não estiver resolvido, você não vai resolver nada de ninguém. Então, a orientação não é deixar de ajudar. A orientação não é deixar de cuidar, de socorrer, mas é primeiro tratar algo em mim, para então tratar algo no outro. Irmãos, e nós temos aqui um caso que Paulo, ele está falando, ele está discorrendo sobre tantas coisas nessa carta aos Filipenses. A supremacia de Cristo, a glória de Cristo, aquele que se fez humilde, se despojou da sua glória e recebeu um nome que é sobre todo nome. Irmãos, os primeiros capítulos de Filipenses são assim maravilhosos, mas no capítulo 4 ele começa a tratar de coisas muito práticas, e aí ele lembra, irmão, presta atenção, eu imagino uma situação que somente o Espírito Santo faria. Ele poderia ter tratado de tantas coisas e ter falado de forma genérica. Ele poderia ter dito assim, irmãos da igreja de Filipos, andem concordemente. Ele fez isso nos capítulos anteriores. Ele dá uma palavra genérica, no sentido de uma palavra para toda a igreja, mas aqui não. Irmão, Paulo cita o nome de duas amadas e queridas irmãs. Irmãos, ele de certa maneira expôs a situação de duas mulheres da igreja. Não no sentido de envergonhá-las, jamais ele faria isso. Mas ele o faz no sentido de cura. É como se eu chegasse no médico e eu resolvesse não me expor. O médico me perguntasse, o que é que você tem? Eu disse, nada não. Mas por que você está aqui? Não, por nada. Se eu não me expuser, não vai haver cura. Se eu não disser, a dor é aqui, eu sinto isso assim, eu sinto isso assado, e eu tenho esse tipo de... O médico não vai poder fazer nada. Eu posso estar diante do melhor especialista da terra, mas se eu não me expuser, se eu não mostrar chaga, se eu não mostrar ferida, se eu não disser onde dói, não vai acontecer nada. E Paulo então coloca o nome de duas irmãs em tela, em evidência. E ele disse, meu fiel companheiro de jugo. Tem duas mulheres na igreja, amadas e queridas, que se dedicaram tanto no evangelho e ajudaram tanto na causa, mas elas precisam de ajuda agora. A verdade, são elas que estão necessitadas de ajuda. Elas têm um potencial incrível,
mas agora elas se encontram numa posição de serem socorridas, de serem ajudadas. Do contrário, elas não poderão avançar, elas não poderão continuar trabalhando, fazendo o que elas faziam, porque como alguém pode curar o outro se ele não está curado? Então trate delas primeiro, trabalhe com elas primeiro, para que elas continuem ajudando, continuem frutificando. A verdade, a ideia de Paulo era essa, era dizer, olha, elas precisam continuar, mas se não houver um trabalho, uma cura, uma restauração, elas não vão conseguir. Irmãos, e essas mulheres aqui são extraordinárias, eram mulheres capacitadas, eram mulheres que de fato tinham um potencial incrível, não eram novas convertidas, não eram pessoas inexperientes na fé, não. Nós vamos ver aqui algumas características que Paulo fala sobre elas, e que nos deixa assim conscientes de que eram pessoas de fato, que tinham um caminhar com Deus, de seriedade, de postura. A primeira coisa aqui, irmãos, que chama atenção, é o nome delas. O nome delas tem algo significativo para nos ensinar. A Evódia, o nome dela significa fragrância agradável, ou seja, um bom perfume. Irmãos, o que é que acontece quando alguém senta do nosso lado e que exala um bom perfume? Irmãos, a gente se sente confortável, é ou não é? A gente é atraído. Nossa, eu lembro de uma pastora, que foi pastora da minha família, lá em Maceió. Hoje ela está com Jesus, pastora Ilza. Irmãos, pastora Ilza era assim, quando ela chegava, que estacionava o carro dela na frente da igreja, a gente sabia que ela estava chegando. Porque era uma senhora extremamente cheirosa, perfumada. Irmãos, a gente abraçava ela, não precisava passar perfume quando a gente saía de casa não, porque se a gente abraçasse ela, o perfume dela ficava na gente. Até o final do culto era garantia. Era extremamente cheirosa, irmãos, é agradável demais. Você tem vontade de ficar perto daquela pessoa. Mas, quando a gente pensa na fé, a Bíblia diz que nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. O que isso quer dizer, meus irmãos? É que quando uma pessoa se aproxima do cristão, ele tem que perceber que ele está no ambiente. O cristão não passa desapercebido no ambiente que ele se encontra. Sabe, ele pode estar numa sala de aula e as pessoas começam a observar e de repente vai dizer assim, você é crente? Você é evangélico? Você é cristão? Porque faz diferença, marca o lugar, marca o ambiente. Irmãos, e outra coisa interessante de uma pessoa perfumada é que a gente sente vontade de permanecer perto daquela pessoa. Aquilo não nos repele, aquilo nos atrai e faz a gente permanecer. Quando a gente leva isso para a fé, a gente vê que a Evódia era alguém que tinha esse nome, creio eu, que quando ela foi concebida, seus pais projetaram algo de especial, de valor nela. Uma fragrância, uma boa fragrância, agradável. As pessoas vão chegar, isso no Evangelho, eu imagino Evódia como essa mulher com poder de atração. Essa mulher que onde chegava marcava presença. Essa mulher que onde chegava as pessoas iam até ela. As pessoas tinham prazer em ficar ao lado dela, sentar ao lado dela, ouvi-la, porque ela cheirava bem. A Sinti, que não é diferente. O nome Sinti, que significa alguém com destino. Alguém que tem um senso de propósito, que sabe para onde está indo, que sabe o que está fazendo e que sabe o que vai fazer amanhã. É uma pessoa que tem direção, é uma pessoa que não está perdida na vida,
É uma pessoa com objetivo. Eu imagino, irmãos, as pessoas se aproximando de Sintique, desorientadas, querendo um conselho, e Sintique apontando em Deus o caminho. Sintique mostrando que a direção era aquela, porque ela mesmo tinha esse senso de direção. O que eu quero dizer é que essas mulheres eram fantásticas. Eram mulheres extraordinárias, que atraíam, que tinham esse poder de marcar presença, de ajudar pessoas sem direção, de mostrar o caminho. Paulo tinha essas mulheres como cooperadoras. E ele diz, não era cooperadora de alguém, eram minhas cooperadoras, ou seja, elas andavam comigo. A gente ia fazer visita, elas estavam juntas, a gente ia evangelizar, pregar, fazer missões. Evode e Sintique não ficavam de fora. Eram mulheres realmente destacadas. Irmãos, eram mulheres, diz aqui, que tinham um selo precioso, que era o selo da salvação. Eu imagino essas mulheres tomadas de uma alegria e de uma segurança, que fazia outros se sentirem em paz ao lado delas. Porque o texto vai dizer, no verso de número 3, que o nome delas estava escrito no livro da vida. A gente não está falando aqui de pessoas que não tinham uma certeza de quem eram em Deus. Nós não estamos falando de pessoas incertas, indecisas, não. Paulo chega a dizer, o nome delas está no livro da vida. Irmãos, o que é que garantia isso? Senão a convicção de que eram pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, que tinham uma seriedade com Deus. O nome delas está no livro da vida. E é o livro da vida, segundo Apocalipse mostra, é o livro da vida do Cordeiro. Ou seja, esse livro da vida tem um dono. Só quem pode escrever o nome de alguém desse livro é o Cordeiro. Então, irmãos, não é o pastor que escreve, não era Paulo quem escrevia o nome das pessoas no livro. Não era o obreiro, não era Deus, era Jesus, era o Cordeiro. Meu irmão, e se você não tem essa certeza, se você não tem essa convicção, se você é aquela pessoa que diz assim, pastor, ninguém pode ter certeza da sua salvação, e nós vemos aqui que pode. Paulo diz, o nome delas está escrito no livro da vida. Irmãos, que alegria isso traz. Davi, na verdade, ele disse para o Senhor, quando ele tinha pecado, ele disse, Senhor, duas coisas o Senhor não pode tirar de mim. Primeiro é o teu espírito, e o segundo é a alegria da tua salvação. Quem é salvo, irmãos, tem uma alegria que não é uma alegria conquistada pelas circunstâncias, não é uma alegria conquistada pelo bom saldo que existe na sua conta bancária, é a alegria da salvação, é a alegria de saber que nós em Deus temos uma segurança, não é porque a gente é bom, é porque Ele é bom, não é porque nós fizemos algo por merecer, é porque Ele derramou o seu sangue por nós. É porque Ele pagou o nosso lugar, Ele garantiu a nossa salvação, tudo é mérito dEle. E aqui, irmãos, essas mulheres, Paulo dá uma garantia, o nome delas está escrito no livro da vida, mais do que nas atas da igreja de Filipos, o nome delas está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu pergunto, querido, onde está escrito o seu nome? Quem você acha que pode escrever seu nome lá? Se não for Jesus, ninguém mais pode escrever o nosso nome. E ninguém também tira de lá. Embora Satanás arda de vontade de tirar o nosso nome de lá, mas nem acesso nesse livro ele tem. Porque esse livro é o livro da vida do Cordeiro, e só quem pode manusear, só quem tem autoridade para pegar esse livro, é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! E essas mulheres tinham essa alegria. Irmão, chegou uma vez que os discípulos ali, diante daquela missão que Jesus tinha dado, eles estavam alegres, radiantes. Jesus, olha, é fantástico.
A gente saiu para pregar e o negócio não é brincadeira, não. A gente curou pessoas, a gente expeliu Deus. Jesus, até os demônios nos obedecem pelo teu nome. E Jesus diz assim: vocês estão alegres, não estão? Mas eu vou dar uma outra razão para vocês se alegrarem. Alegrem-se pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Não é pelo que você faz, não é pelas suas realizações, não é pelas suas conquistas, é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Esse é o motivo da alegria do crente. Ele pode estar passando por provas, pode estar passando por lutas, mas ele sabe, meu nome está lá. Aleluia! Você pode levantar suas mãos e dizer: obrigado, Jesus, porque meu nome está escrito lá. Aleluia! Irmãos, e elas tinham seus nomes escritos no livro da vida. E eram mulheres, irmãos, extremamente dedicadas. O texto vai dizer que elas, o verso 3 ainda, elas se esforçavam. Elas não tinham assim corpo mole. Elas não tinham tempo ruim para elas. Irmãos, elas estavam sempre animadas, sempre dispostas. O texto vai dizer que juntas se esforçaram comigo. Como é que elas se esforçavam? Juntas. Talvez mandando uma mensagenzinha: ô Cinti, nós vamos para uma viagem junto com Paulo. Nós vamos ficar uma semana. Nós vamos ficar uns 3 dias intercedendo, pregando, expulsando demônios, orando pelas pessoas. Juntas essas irmãs e irmãos eram incansáveis. Juntas elas faziam coisas extraordinárias. Juntas elas se animavam. Juntas elas se encorajavam. Talvez um dia que Evódia não estava lá também, estava Cinti dando um apoio, dando uma força, porque o texto diz que juntas elas trabalharam, elas se esforçaram pelo Evangelho. Mas algo aconteceu. Algo aconteceu entre essas mulheres que fez com que elas se separassem, que fez com que elas já não estivessem mais juntas. E aonde essas mulheres erraram? E eu alistei aqui alguns erros que o texto nos dá a entender. Primeiro erro delas foi de sempre cuidarem dos outros e deixarem de olhar para si mesmas. Irmãos, é interessante porque algumas versões eu anotei, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz que elas foram exortadas a procurar viver bem uma com a outra. Isso nos mostra que elas não estavam, quando Paulo escreve, vivendo bem mais. Elas já não estavam suportando estar uma perto da outra. Na NVT vai dizer assim: que resolvam o seu desentendimento. Ao que parece, alguma coisa muito séria promoveu o desentendimento dessas irmãs. Uma não concorda, uma bate o martelo e diz: se for assim, não dá. E elas se desentendem. E elas então não caminham mais juntas. A NVI diz assim: que vivam em harmonia. Irmãos, o que isso nos dá a entender é que essas mulheres certamente ajudaram tantos, mas se esqueceram de olhar para aquela sementinha. Irmãos, como eu disse, nada começa grande, tudo começa pequeno. E se a gente não resolve logo, eu imagino: deixa para lá, outro dia a gente toca nesse assunto. E aquilo vai ficando lá, mas aquilo vai trabalhando em nós, vai fermentando em nós. Tinha um negocinho que eu ganhei, eu esqueci o nome daquilo, era feito do leite, se alguém me lembra. Colocava no congelador, era um negócio pequenininho, daqui a pouco fazia pum. Kefir, é isso mesmo, obrigado, Maiana. Kefir, o negocinho que trabalha no secreto é aquele dali. A gente coloca ele no congelador, daqui a pouco está dando para os outros. Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, deixando coisas armazenadas.
E aquilo está fermentando, aquilo está crescendo. E a gente diz assim, eu não tenho tempo, porque eu estou cuidando dos outros. Eu estou cuidando de uma família, eu estou cuidando de um casamento. E a gente vai se esquecendo do nosso próprio coração, da nossa própria família, do nosso próprio casamento. Eu não estou dizendo, irmãos, nem pregando uma mensagem egoísta, de dizer se preocupe apenas com você. Não! Mas estou dizendo que antes da gente se preocupar em cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. E elas se esqueceram, ao que parece, se esqueceram disso. Elas erraram, irmãos, porque elas foram na contramão daquilo que na verdade era o maior ministério delas. O ministério da reconciliação. Diga comigo, Deus me deu o ministério da reconciliação. Irmãos, segunda carta, melhor dizendo, aos Coríntios, capítulo 5, vai dizer que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, olha o que a Bíblia diz, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, que ministério é esse? A igreja é chamada para anunciar que não existe mais separação entre o homem e Deus. Deus continua sendo santo, sendo aquele Deus cheio de glória e de luz, em cuja presença as trevas não habitam, mas que por meio de Jesus o véu foi rasgado, a inimizade foi desfeita e o acesso foi garantido, e nós podemos chegar à presença dEle, nós podemos através de Jesus viver uma reconciliação com Deus. Deus não é nosso inimigo, Deus é o nosso Pai amoroso, Deus é o nosso Salvador, o nosso Deus que nos perdoa e que quer um relacionamento conosco. Deus não quer te ver longe dEle, e Ele te deu o ministério da reconciliação. Não é somente para você viver isso, é para você ajudar outras pessoas a viverem também. É para você levar essa reconciliação a amigos, a vizinhos, a parentes, e dizer, ei, não tem mais inimizade, Deus está chamando cada um de nós para um relacionamento de amor com Ele. Mas além, irmãos, de pensarmos na reconciliação como uma reconciliação apenas vertical, não tem como a gente ignorar que ela começa também na horizontal. Como é que eu prego? Que Deus, Ele está disposto a se reconciliar conosco, se eu não estou disposto a me reconciliar com minha Evódia, com a minha Sintique. Como é que as duas pregariam essa reconciliação? Uma num canto, outra no outro. Uma dizendo, se reconcilia com Deus, e se olhando assim, de forma estranha. Não tinha como, era incoerente. Veja como uma situação, queridos, pode nos paralisar. Uma situação na horizontal pode nos travar. Como que essas irmãs continuariam a servir de uma forma tão intensa, se elas não encarassem o ministério da reconciliação como uma verdade a ser cumprida? Então elas erraram por andarem nessa contramão. Eu imagino que a Evódia, essa fragrância agradável, se tornou alguém sem cheiro, sem perfume. Talvez a presença da Evódia não marcava mais. A presença da Evódia não atraía mais ninguém, porque ela perdeu o perfume. Ela perdeu o perfume, a fragrância. Eu imagino Sintique sem direção mais. Como que ela podia apontar uma direção se ela mesma estava carente de uma? Se ela mesma não conseguia enxergar nenhuma direção com relação à sua irmã Evódia. Irmãos, veja como isso nos prejudica. Veja como isso nos paralisa. E a gente diz assim, é o diabo que está Não tem nada de diabo. É a minha disposição em querer resolver um problema, em querer lidar com uma situação.
Evódia se torna alguém sem perfume. E Sintique se torna alguém sem destino. Então, irmãos, elas erraram. Também porque colocaram seus interesses acima dos de Cristo. Tem um texto na mesma carta, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, mas também cada qual o que é dos outros. Naquele momento, Paulo não está preocupado em dizer assim, tem que defender a Evódia. Não, defende a Sintique. Não, ele não coloca nenhuma das duas em evidência como a causa. Ele coloca as duas numa mesma posição. O interesse maior não era de uma ou de outra. O interesse era do todo. Quando eu entendo, irmãos, que eu não posso procurar o meu interesse acima do interesse dos outros, eu entendo que aquelas minhas justificativas boas, elas perdem peso. Sabe quando a gente quer ganhar sempre? Quando a gente acha que a última palavra tem que ser sempre a nossa, que a gente nunca está disposto a ceder, a perder. Não tem problema nenhum perder. Imagine um casal que tem o objetivo de nunca perder para o outro. Aí na discussão, irmãos, ela não vai ter fim. Porque um quer prevalecer a sua razão, o outro também. Talvez os dois tenham razão. E talvez os dois também tenham falta de razão. Mas o problema é quando um quer sempre ter, ele quer sempre ganhar. Irmãos, isso nunca vai chegar a lugar nenhum, pelo contrário, vai chegar à destruição do casamento, do relacionamento. E não tem problema nenhum, irmãos. Paulo diz assim, olha, vocês estão, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, vocês estão errados, vocês têm um problema com o irmão, e vocês ao invés de resolverem isso, vocês levam lá no tribunal, e um juiz ímpio vai julgar vocês. Que vergonha. Antes sofresse o dano, antes sofresse a pena, mas não envergonhasse esse nome que você carrega. E hoje, irmãos, nós temos visto tantos escândalos para nossa vergonha. Para nossa vergonha. A mídia tem pipocado aqui e ali tantas coisas ruins e vergonhosas para nós. Isso não tem glória nenhuma. Isso deveria fazer a gente chorar, irmãos. E Paulo diz assim, para de querer sempre ganhar. Não tenha em vista propriamente o que é seu, mas também o que é do outro. Mas eu sentei aqui primeiro, isso parece coisa de jardim de infância. Sabe, aquele monte de menininho, tudo imaturo, que senta na cadeirinha. E aí o colega diz, mas esse lugar é meu. Não, eu cheguei aqui primeiro. Não, é meu. E aí um enrola no cabelo do outro e sai puxando. E aí começa a briga e parece jardim de infância. Quando na verdade uma pessoa madura, ela diria assim, pode sentar. Não tem problema nenhum eu ficar em pé. Não vai me matar. Eu não tenho que ganhar sempre. Eu não tenho que sempre ter a razão. E elas se esqueceram disso. Elas erraram, irmãos, porque apesar de terem o nome delas escrito no livro da vida, você leu comigo, elas colocaram o nome uma da outra no livro da morte. Veja bem, o meu nome está no livro da vida. É um lugar de salvação, é um lugar de reconciliação. E eu pego o nome do irmão, da irmã, do marido, da esposa, do pai, do amigo, e coloco no livro do desentendimento, da morte, do rancor, da indiferença. Queridos, que ingratidão. É como aquele moço que Jesus fala, ele foi perdoado de uma dívida tão grande. O seu senhor
lhe perdoa uma dívida impagável. E ele sai feliz, fui perdoado. Aleluia, ele me perdoou, ele me ama, oh, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Encontra com um devedor, que lhe devia tão pouco, que alguns meses pagaria aquela dívida, mas quando ele encontra, ele diz, ei, você me deve. Eu devo mesmo. Mas você poderia me perdoar, e diz que pega no pescoço daquele indivíduo, e diz, você tem que me pagar tudo, e depois lança ele na prisão, entrega ele a uma jurisdição para que fosse paga a dívida tão pequena. Quando o senhor dele ficou sabendo, ele disse assim, você é muito ingrato, eu te perdoei toda aquela dívida, e você não teve capacidade de perdoar vou usar as palavras daquele senhor daqui de Minas, uma merreca dessa, miserê, obrigado Dani, um miserê desse, você me devia algo que você nunca iria pagar, e você está fazendo questão de uma quantia miserê dessa daí. Se é ingrato, prendam ele, e não deixe que ele saia, até que ele pague o último centavo. Irmãos, se a conta dele era impagável, ele não saiu da prisão nunca. Quem não perdoa, ele não sai da prisão. Quem não perdoa, quem não rompe com o desentendimento, ele não sai, é uma prisão eterna. E aquele homem amargou sobre verdugos, sobre torturadores até o final da sua vida. Porque, irmãos, foi o que aconteceu com essas mulheres. Meu nome está no livro da vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu nome está no livro da vida. Aleluia! Por que eu vou colocar o nome do meu irmão no livro da morte? Por que eu vou colocar o nome do meu irmão no livro da dívida? Está vendo, irmãos, quantas situações que a gente pode entrar nelas, sendo salvos, sendo servos. E como essas mulheres poderiam sair dessa situação? Esse é o nosso motivo nessa noite de estarmos falando sobre isso. Não é mostrar o problema, porque problema qualquer um pode viver. Situações como de Evode e de Sinti, que estão aí, irmãos, qualquer um de nós sujeitos a elas. Mas como que a gente vence? E eu quero que você acompanhe comigo. Mateus capítulo 18, porque está escuro aí, talvez você não consiga enxergar. Mas você vai ver aqui na tela e você vai acompanhar comigo. O que é que Deus está mostrando como um passo a passo para a gente sair dessa situação? Mateus 18, aí chegou a luz, glória a Deus. Mateus 18, 15 até o 20. Como essas mulheres poderiam resolver o problema delas? Verso 15, vamos ler comigo para me ajudar? Se teu irmão pecar contra Deus, não, contra ti. Às vezes a gente entende esse texto apenas um pecado que o irmão cometeu contra Deus, contra ti. Se o teu irmão pecar contra ti, primeira coisa que ele diz é: vai. Diga comigo, vai. Irmãos, a primeira coisa que ele nos mostra como um proceder é não ficar esperando o outro vir. A gente, quando é ferido, se o teu irmão pecar contra ti, quem tem que ir sou eu. Ele pecou contra mim, mas eu fico esperando que ele venha. E talvez ele não venha. Porque há um ditado, irmãos, que diz assim, que quem apanha nunca esquece.
Mas quem bate, às vezes esquece. O que eu estou dizendo, queridos, é que muitas vezes a pessoa que pecou contra nós nem teve a consciência do que fez. Para ele, está tudo bem, mas a gente se fecha. E a gente fica esperando, é ele que tem que vir para mim. E o texto está dizendo, não. Se o teu irmão pecou, se o teu amigo fez alguma coisa, se o teu cônjuge fez alguma coisa, não fica lá de cara fechada, enquanto ela não vier, enquanto ele não vier. E ali, irmãos, a coisa vai assim. Sabe quando Efésios diz? Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente tem uma noção de que a situação, ela até pode durar, mas ela não pode durar muito. Não se ponha o sol, ele fala de questão de tempo. E ali, quando a gente não faz isso, a gente não vai, irmãos, e aí vai um dia, vão 2 dias, vai um mês, um ano, e a coisa está do mesmo jeito, e pior às vezes, porque cresceu. Porque aquela semente brotou e virou uma raiz de amargura que brotou e está perturbando a gente. E o texto está dizendo, ei, antes que isso aconteça, vai lá, dá o primeiro passo. Ao invés de ficar esperando, ao invés de ficar assim, vou fazer uma greve de relacionamento. Não vou mais falar com fulano. Só vou responder através de monossílabas, de expressões grunhindo assim. Já viu que tem assim situações que a pessoa não dialoga mais? Não quer mais conversar? Ô fulano, Irmãos, enquanto essa guerra fria não acabar, enquanto esse problema não for de fato tratado, Satanás vai estar se servindo de um prato cheio para ele. Se o teu irmão pecar, vai lá. Pastor, mas foi ele, a gente não diz isso. Não fui eu, foi ele. Mas quem tem que ir sou eu. Então o primeiro passo é não fique esperando o outro. Quem tinha que ir? Irmão, como nenhuma foi, como nem Evódia foi, como nem Sinti que foi, Paulo disse assim, ei, meu companheiro de jugo, chama as 2 e trata desse caso. Mas o segundo passo, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vamos ler de novo? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Irmão, o segundo passo é uma conversa aberta, porém secreta. Porque, irmãos, é comum que numa situação a gente vai falar para todo mundo, e menos a pessoa que está envolvida. Então eu discordo com o Cris. Cris, eu não gostei do que ele fez. Então eu vou falar isso com Dani. Ô Dani, você não sabe o que o Cris fez contra mim. Está vendo aquela cara de piedoso que ele tem? É um homem de Deus? Pode ser um homem de Deus, mas você não sabe o que ele aprontou comigo. E aí eu criei uma imagem ruim do Cris. Quando o Dani entrar na igreja, não vai ser só eu. Vai ser eu e o Dani. Nós vamos olhar para o Cris assim. Está levantando a mão, você viu? A gente começa a julgar. Aí não estou contente, eu tenho que falar para mais alguém. O Jefferson, você conhece o Cris, o Jefferson? Não, rapaz, é aquele que estava sentado na tua frente. Aquele do outro lado, lembra dele? Lembra aquele irmão abençoado. Não é tão abençoado não. Você está entendendo que não é mais entre eu e o Cris? Entre eu, os outros e o Cris, nem está sabendo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Ou seja, vai lá e diz, Cris, não gostei não. Eu não gostei, você falou, o Cris, você. Não, vamos sentar aqui para conversar. Mas entre eu e ele só.
Então, o que é que Paulo esperava? A Evódia vai chamar a Síntica, ou a Síntica vai chamar a Evódia, e nenhuma chamou ninguém. Aí vem o terceiro passo, verso 16 e 17. Passa aí já, que o 16. Travou? Aí chegou, vamos lá. Se porém, vamos lá, me ajuda aí. Se porém não te ouvir, porque pode acontecer. Chamei o Cris. Estou te usando hoje, viu, Cris? Chamei o Cris. Falei, o Cris. Nada a ver, nada a ver. Isso é coisa da sua cabeça, pastor. Não tem nada a ver. Isso daí, não quero mais conversar, não. Ele não me ouviu. Ou seja, eu saí de lá sem nenhuma resolução. Pode acontecer? Pode. Se ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas ou testemunhas, toda palavra se estabeleça. Verso 17, vai dizer que ainda é possível recorrer à igreja, para que o problema seja resolvido. O que é que a gente aprende, irmãos? 2 coisas. Primeira, procurar ajuda de terceiros neutros. Vamos lá, repetir isso? Diga assim: em casos problemáticos, eu preciso, diga comigo, procurar ajuda. O problema é que a gente não se abre para tratar, não. Drim, paz, eu preciso do irmão. É, pastor? É. Eu estou com um problema com Cris, já conversei com ele não deu nem atenção. O irmão poderia me acompanhar? O irmão não vai nem pender para o meu lado, nem pender para o lado do Cris. Está tendo uma briga entre irmãos, chama o pai. Está tendo uma desavença, chama alguém que não vai balancear nem para um lado nem para o outro, compartilha, porque ele vai se colocar como mediador. Ele vai poder enxergar o que eu não estou enxergando, o que Cristo não está enxergando. E ele vai poder dizer: pastor, peraí, mas não foi isso que ele disse, não. Aí eu disse: não, Drim, não, ele não foi isso que ele falou, não. Aí eu vou esclarecer aquela imagem que eu tinha. Mas veja bem, irmãos, quem está participando, o Drim não ficou sabendo de fora, ele está participando junto do processo de cura. O problema é que a gente se fecha. Não vou falar com ninguém, não. Não vou pedir ajuda para ninguém. Aí o casamento está acabando. Não vou falar com ninguém. O casamento está um fiozinho de terminar. Não posso falar. Irmão, chama, pede. Foi isso que Paulo fez. Ô meu companheiro de julgo. Alguns colocam esse companheiro de julgo, tem uma versão mais antiga, eu acho que é a Bíblia de Jerusalém, que coloca o nome dele, que é Císigo. Císigo, ajuda essas mulheres. Era alguém que Paulo conhecia, era alguém leal, era alguém idôneo. Não era qualquer um que ia saber o que foi. Você teve um problema com quem? Sério, com Cris? Meu Deus, eu tenho que falar isso para alguém. O pastor teve um problema com Cris. Você sabe disso, irmãos? Eu não quero falar para fofocar. Eu só estou compartilhando para interceder. Você sabia que o pastor teve um problema com o Cris? Depois eu tenho que te dar um abraço, viu, Cris? Então, meus irmãos, a gente fica assim. Chama alguém idôneo. Chama alguém sério. Que não vai ficar colocando lenha, jogando álcool. Vai dizer: vamos resolver isso. Chama, pede ajuda, vai lá, Císigo, vai lá, meu companheiro de julgo, ajuda, auxilia essas irmãs, que elas precisam andar concordemente, elas precisam se alinhar. Mas o que eu aprendo, irmãos, nesse verso 16, 17, já estou terminando, é a insistência. Diga comigo, insistência. Não, vamos dizer mais uma vez, eu sei que a máscara, faz assim com a máscara, assim, e fala. Irmãos, a palavra fica retida, né? Entre a boca e a máscara. Faz assim e diga assim: insistência. Agora, como ficou bonito agora. Irmão, eu não vejo a hora desse momento terminar. A gente dá um amém, ele não passa da máscara, né? É horrível. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos,
é que ele primeiro vai sozinho. Não deu certo. Aí ele chama mais um. Não deu certo. Ele chama 2. Não deu certo. Ele conversa com a igreja. Não deu certo. O que é que a gente aprende? Que a gente não descarta na primeira tentativa. A gente diz assim, pastor, mas eu já tentei. Quantas vezes? Não. A gente falou, conversou. Mas quantas vezes? Uma só. E a gente acha que relacionamentos são como copos que a gente bebe água e joga fora o copo descartável. A gente não insiste. E isso, irmãos, em tudo. Às vezes é num casamento. Irmãos, aquela passagem, se você for lá para uns versículos à frente do que a gente está lendo em Mateus 18, logo em seguida ele vai tratar de quantas vezes a gente tem que perdoar. Mateus 18 vai falar sobre exatamente essa circunstância. O verso 21, Pedro aproximando-se lhe disse, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7. Meu irmão, quando ele pergunta até 7, é 7 no mesmo dia e pela mesma pessoa. É a pessoa fazer a mesma coisa, é usar a mesma faca e nos cortar 7 vezes com ela no mesmo dia. E aí, irmãos, presta atenção. 7 vezes para nós, nosso entendimento, nosso senso comum, é algo lá em cima. Uma pessoa 7 vezes lá, você passa a faca. 2, 3, 4, falando aquilo que você foi ferido, machucando suas emoções, no mesmo dia. E 7 vezes eu vou ter que perdoar. Aí é brincadeira. Aí é ser vergonhice, como diz lá no Nordeste. Aí é sem vergonha, pastor, porque 7 vezes. Aí Jesus diz assim, não, Pedro, eu não digo para você que até 7. Mas eu te digo que até 70 vezes 7. Irmão, Jesus, ele coloca, não é que ele está esperando que a gente tenha uma calculadora e a gente diz assim, -1. -2. Não, irmãos, ele está dando uma ideia de que perdão não tem limite. Quantas vezes necessário for perdoar, é preciso perdoar. E às vezes a gente não insiste. Se o irmão peca contra mim, eu falei uma vez, não deu certo, tomar banho. Não é isso que a gente faz? Faz igual o Eliseu fez com o Naamã. Vai tomar banho. Lá no rio para você se curar. Não, deixa para lá, não, isso é caso perdido, não, já conversei, pastor, é assim mesmo, isso daí não tem jeito, não. E a gente não insiste. Ei, a palavra diz para a gente insistir. A palavra diz para a gente chamar mais um. Não deu certo, chama 2. Não deu certo, chama 3. Não deu certo, chama a igreja. Aí você diz, pronto, pastor, já tentei de tudo. E agora, o que é que eu faço com o infeliz? Vamos ver qual é o último recurso? Coloca aí, Jaque, verso 18. Irmãos, esse texto não está desconectado com o que a gente leu. Faz parte da mesma perícope, da mesma porção de que Jesus estava falando aqui. E aí ele vai começar a falar, não mais para recorrer pessoas. Ele fala em recorrer a Suprema Corte Celestial. Ele fala para levar o caso agora numa outra instância. Se sozinho não deu certo, se levando 1, levando 2, 3, a igreja não deu certo, e agora? E agora, verso de número 18, em verdade vos digo, que o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, Jesus trata de oração nesse texto. Por que é que Jesus trata de oração num texto de resolução de conflitos? Porque às vezes só a oração vai nos ajudar a resolver um conflito.
Porque às vezes, irmãos, as tentativas humanas necessárias não foram bem-sucedidas. Mas quando há uma intervenção de Deus, se 2 de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus nos mostra, irmãos, a necessidade de conquistar o terreno da reconciliação pela oração. Às vezes o terreno está cheio de árvores, cheio de empecilhos, e a gente não consegue ter acesso, nem levando ajuda, nem levando pessoas. Já viu aquela mata fechada, que não dá para o bombeiro entrar? Vai por helicóptero, vai pelo ar, não deu para ir pela terra? Manda um helicóptero pelo céu e derrama água lá no meio da mata. Já viu esse tipo de cena? É a mesma coisa, não deu para entrar por terra, mesmo levando 1, 2 ou 3, entra pelo céu agora, entra pelo ar. Tudo que você pedir em oração, ser-lhe-á concedida pelo Pai que está nos céus. Às vezes a gente desiste facilmente, desiste antes da hora. Irmãos, isso para todo tipo de relacionamento, às vezes conjugal. Deus está dizendo, insista mais. Deus está dizendo, ore mais. Deus está dizendo, peça ajuda. Deus está dizendo, recorra à oração. Mas não desista facilmente. Às vezes, relacionamento entre filhos e pais. Inclusive, é uma das características do avivamento dos últimos dias. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Às vezes um relacionamento entre irmãos, irmãos de sangue, irmãos na fé, entre amigos, amigas, irmãos, esse texto para nós tem que ser um norte, por algumas razões, para que a gente não perca o foco de quem a gente é. Quem era Evódia e o que ela se tornou. Quem era Sintique e o que ela se tornou. Uma mulher cheia de fragrância, de perfume, agora não cheirava tão bem. Uma outra cheia de propósitos, com senso de direção, e agora está perdida. O ministério fica travado. As coisas ficam retidas, as bênçãos paralisam na vida da gente. Tudo por uma falta de vigilância. Porque muitas vezes nós, na nossa rotina, na nossa atividade, a gente cuida dos outros e a gente se esquece da gente. E a gente ignora que coisas pequenas podem crescer. Mas o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite não é um diagnóstico de uma enfermidade em estágio final. O que Deus colocou no meu coração, naquela quarta-feira, é que a nossa realidade Igreja Batista Hebron, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos realmente desejar viver um processo de cura nos nossos corações, nos nossos relacionamentos, seja eles aqui, seja eles em casa, seja eles aonde forem. Nós precisamos atentar para que as bênçãos que Deus tem para nós não fiquem retidas, irmãos. Quando a gente libera alguém, quando a gente se resolve no plano horizontal, no plano vertical as coisas começam a fluir de uma forma mais intensa. Há bênçãos que são derramadas, como diz o Salmo 133, quando há união entre os irmãos. Ali, naquele ambiente, como é bom, como é agradável os irmãos viverem em união. É ali que o Senhor determina a sua vida e a sua bênção para sempre. Vamos orar, queridos. Quero convidá-lo a se colocar de pé.
quero convidá-lo nesse momento. Eu fiz um desafio hoje pela manhã. Preste atenção. É um dever de casa. Você que está nos acompanhando também pode entrar nesse desafio. Jesus diz assim: se você for levar, você vai levar a sua oferta no altar. E ali no altar, com a sua oferta na mão, você se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta sobre o altar. Vai primeiro reconciliar-te com o seu irmão. Depois volta e apresenta a sua oferta. Olha o que Deus diz. Mas o que é mais interessante, irmãos, é porque a gente lembra de alguma situação no momento que a gente está diante de Deus. Presta atenção, o homem foi levar a oferta dele no altar e ali ele se lembrou. Aí alguns dizem assim: eu sei quem foi que lembrou ele. Foi Satanás. Satanás queria impedir a adoração do amado e da amada irmã. Foi o Espírito Santo. Satanás, ele vai fazer questão de deixar aquilo esquecido, para que não se resolva, para que a semente vire uma planta e comece a germinar frutos amargos. Mas quando o Espírito Santo lembra, é porque ele quer curar. Se ali no altar você se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, dá prioridade, dá preferência, vai tratar desse assunto, começa a orar sobre isso. Então eu quero orar, irmãos, primeiro para Deus nos lembrar de situações. Pastor, eu quero esquecer, mas não é esquecendo que a gente vai resolver. Não é enfiando a cabeça na terra igual um avestruz que o problema deixa de existir. Então vamos orar para Deus nos lembrar. Às vezes uma imagem, às vezes a figura de alguém, o nome de alguém. Pastor, mas eu vou lembrar para quê? Aí é o segundo desafio. São dois. O primeiro é lembrar. Se não tiver ninguém para lembrar, aleluia, conserve-se assim. Mas se tiver, o Espírito Santo vai fazer questão de lembrar. E lembrando, o que é que a gente tem que fazer? Vai. Se o teu irmão pecou contra você, não espere ele chegar. Vai você nele. Vai lá. Como, pastor, essa pessoa está morando lá no Japão, mas o WhatsApp chega lá, e-mail chega lá. Você pode ir através disso, mas vai. Uma vez eu percebi que um amigo meu, ele estava chateado comigo, e por várias razões, pela atividade de cada um, a gente realmente não estava próximo há muito tempo. Mas Deus um dia me lembrou. Não que eu tivesse feito algo proposital contra ele, jamais. Mas que existia uma ruptura. Não dava para eu encontrá-lo. Estava longe. Eu me sentei, naquela época, não tinha WhatsApp, mandei um e-mail para ele. Eu busquei reconciliação através do meio que eu tinha. Eu recebi resposta. Nós conversamos naquela época e graças a Deus foi resolvido. O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente precisa ir. A gente não pode lembrar e ficar. E Deus, irmãos, ontem, deixa eu falar isso antes da gente orar. Quando eu estava orando, Deus me falava. Ontem à noite, falei isso hoje de manhã, tanto no culto das 8h30 quanto no das 10, e vou falar hoje aqui. E Deus falava comigo de pessoas que tinham vindo de outras igrejas, não nasceram na fé aqui em Hebron. E Deus falava que há necessidade muitas vezes
de pessoas que um dia fizeram parte da nossa vida em outro ministério, de que haja uma reconciliação. Então, irmãos, o que eu estou dizendo agora é com temor no meu coração. Eu não estou falando aqui porque eu pensei nisso agora. Deus me falou ontem. Isso era mais ou menos 00:30, a hora que eu estava orando. E Deus dizia assim: pessoas que fizeram parte de outro ministério, talvez trabalhavam juntos, precisa haver reconciliação. Mensagem dada, entregue, e agora é com cada um de nós. Eu quero orar com você. Feche os olhos. Vamos pedir para Deus lembrar. Pastor, eu não quero lembrar de fantasma. Não é lembrar de fantasma, irmão. É Deus lembrando de que há necessidade de uma cura. É Deus dizendo: tem bênçãos para serem derramadas, tem vida para ser derramada. Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas primeiro, vai ao teu irmão, vai até ele. Se preciso for, leva 1, leva 2 e insiste. Ora também, mas não desiste. Pai, em nome de Jesus, eu oro porque eu entendo que o Senhor foi bem pontual. Essa palavra talvez não se aplique à igreja vizinha, mas o Senhor trouxe para nós, família Hebron, aqui em Chácaras, nesse dia, Senhor. E eu quero, Senhor, te agradecer porque eu sou apenas um despenseiro, Senhor. Eu pego a comida na despensa, eu mesmo me alimento dela. Essa palavra não é para os meus irmãos apenas, ela é para mim também. Mas eu a sirvo com temor do Senhor nessa noite. E eu peço que nessa hora o seu Espírito nos faça lembrar, assim como o Senhor disse: se ali no altar você se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, ei, resolve isso. Deixa a tua oferta no altar e vai lá. Nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu peço, traz-nos o esclarecimento de situações que estavam, ó Deus, adormecidas no sono da indolência, da apatia e da nossa indisposição de resolver. E nessa noite, Senhor, gira uma chave, Senhor, na vida da Hebron. Gira uma chave na nossa vida, Senhor. Uma chave de vitória que flui do teu trono. Porque nós estamos, Senhor, em nome de Jesus, dispostos a ir. Às vezes uma mensagem, uma ligação. Às vezes, Senhor, meu Deus, um encontro. Mas nós queremos, Senhor, nessa noite, trabalhar para que haja cura, para que haja libertação e liberação. Meu Deus, em ministérios, o que era o ministério de Evódia e de Sintique, o que se tornou, eu peço que haja liberação ministerial, liberação familiar, liberação financeira, liberação na saúde. Quando houver essa cura, Senhor, eu sei que haverá um fluir, eu sei que haverá um desatar de vitória, haverá um girar de um novo tempo, meu Deus, sobre a nossa vida. Que assim seja. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, estratégias. Dá-nos, Senhor, ó Deus, oportunidades. E trabalha, Senhor. Trabalha, a começar em nós. Obrigado porque o nosso nome está no livro da vida. E se algum nome nós colocamos no livro do ressentimento, nós tiramos de lá hoje. Nós tiramos nomes desse livro hoje. Em nome de Jesus. Ei, querido, só quem pode escrever no livro do Cordeiro é o Cordeiro. Só quem pode escrever nesse livro aí do nosso coração somos nós. Então nós podemos escrever e nós podemos apagar também. Então eu quero convidar você pela fé a apagar. Se algum nome foi escrito por nós, vamos apagá-lo hoje. Como, pastor? Perdão.
Pai, em nome de Jesus, você que quer orar comigo, levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós usamos, Senhor, esse instrumento poderoso do perdão. E aquele livro, Senhor, da mágoa, aquele livro do ressentimento que estava ali no nosso coração, na nossa alma, que nós escrevemos nomes de pessoas, como casos perdidos, ó Deus, como situações perdidas, ó Deus, como relacionamento quebrados. Nós queremos, Senhor, nessa noite usar essa borracha chamada perdão, e queremos liberar vidas que nos ofenderam, vidas que nos machucaram. Nós queremos liberar perdão nessa noite e riscar esse nome, Senhor, deste livro da nossa alma. Elas estão liberadas em nome de Jesus.